Você já parou para pensar como as finanças pessoais podem ser vistas através de uma perspectiva espiritual? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o dinheiro e a administração dos recursos que recebemos? Então, prepare-se para uma experiência única. Porque nesse vídeo vamos ver 10 lições financeiras surpreendentes que a Bíblia tem guardado para nós. E o primeiro é mordomia. Reconhecer que tudo pertence a Deus e nós somos apenas mordomos dos recursos que Ele nos confia. A Bíblia oferece uma base sólida para entender o conceito de mordomia, que é a responsabilidade que temos sobre os recursos que nos são confiados por Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, encontramos exemplos e princípios que nos orientam sobre como administrar nossa vida e os recursos que possuímos. No início, vemos que Deus confiou a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, dando-lhes autoridade sobre a criação, mas também esperando que fossem bons administradores. Este é o primeiro exemplo de mordomia na Bíblia, mostrando que somos responsáveis perante Deus pela administração de tudo que Ele nos dá. Ao longo do Antigo Testamento, vemos muitos exemplos de como Deus abençoa aqueles que são fiéis em sua administração. Por exemplo, a história de José no Egito mostra como ele foi abençoado por Deus por sua fidelidade na administração dos recursos do faraó. Também vemos advertências contra a má administração, como na parábola dos talentos, onde o servo negligente é repreendido por não ter feito bom uso do que lhe foi confiado. No Novo Testamento, Jesus frequentemente falava sobre mordomia, ensinando seus discípulos sobre a importância de administrar fielmente o que foi dado por Deus. Ele usou parábolas, como a do administrador fiel e prudente, para ilustrar os princípios da mordomia responsável. Além disso, Jesus ensinou sobre a prioridade do reino de Deus em nossas vidas, incentivando seus seguidores a buscar primeiro o reino e sua justiça, confiando que Deus cuidará de suas necessidades materiais. Isso destaca a importância de priorizar as coisas eternas sobre as temporais na administração de nossos recursos. Paulo também aborda a mordomia em suas epístolas, ensinando os crentes a serem generosos, a administrarem bem o que têm e a contribuírem para as necessidades dos outros. Ele enfatiza a importância de semear com generosidade para colher com abundância, mostrando que a mordomia envolve não apenas cuidar do que temos, mas também compartilhar com os necessitados. Em resumo, a Bíblia ensina que a mordomia é uma responsabilidade dada por Deus a todos os seres humanos, e que devemos administrar fielmente tudo o que Ele nos confia, seja tempo, talento ou recursos materiais. Devemos fazê-lo com generosidade, priorizando o reino de Deus e buscando a glória de Deus em tudo o que fazemos. A Bíblia oferece uma perspectiva abrangente sobre economia e trabalho, fornecendo princípios e orientações que continuam relevantes até os dias de hoje. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos ensinamentos que abordam questões econômicas e laborais. No Gênesis, vemos que o trabalho é uma parte intrínseca da vida humana, pois Deus designou a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Isso estabelece o princípio de que o trabalho é uma bênção e uma responsabilidade dada por Deus. Ao longo do Antigo Testamento, vemos princípios como a importância do trabalho diligente e honesto, a justiça nos negócios e o cuidado com os necessitados. Por exemplo, os profetas frequentemente denunciavam a exploração dos pobres pelos ricos e exortavam a prática da justiça e da misericórdia. A lei de Moisés continha várias disposições relacionadas à economia e ao trabalho, como leis sobre dívidas, justiça social e cuidado com os menos favorecidos, como viúvas, órfãos e estrangeiros. Isso demonstra a preocupação de Deus com a equidade econômica e a proteção dos vulneráveis. No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre temas econômicos, como na parábola dos trabalhadores na vinha, que destaca a justiça e a generosidade de Deus. Ele também falou sobre a importância de não se preocupar excessivamente com as necessidades materiais, mas confiar em Deus para prover. Paulo escreveu sobre o trabalho e a economia em suas epístolas, incentivando os crentes a serem trabalhadores diligentes e a viverem de forma honesta e honrada. Ele também ensinou sobre a responsabilidade de cuidar dos membros necessitados da comunidade cristã. Além disso, a Bíblia oferece princípios sobre administração financeira, como a importância da sabedoria na gestão dos recursos, a condenação da avareza e a exortação à generosidade. Também enfatiza a importância de buscar primeiro o reino de Deus, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Em resumo,
a Bíblia oferece uma base sólida para entender a economia e o trabalho, ensinando princípios como trabalho diligente, justiça econômica, generosidade e confiança em Deus para suprir nossas necessidades. Esses ensinamentos continuam relevantes para orientar nossa conduta nas questões econômicas e laborais nos dias de hoje. A generosidade é um tema fundamental na Bíblia, sendo enfatizada repetidamente como um aspecto importante da vida cristã. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos inúmeras passagens que destacam a importância e os benefícios da generosidade. No Antigo Testamento, a generosidade é frequentemente associada à justiça social e ao cuidado com os necessitados. Por exemplo, a lei de Moisés continha várias disposições que instruíam os israelitas a serem generosos com os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, demonstrando a preocupação de Deus com os vulneráveis e marginalizados. Os salmos também exaltam a generosidade como uma virtude digna de louvor, e os profetas frequentemente denunciavam a falta de generosidade e justiça na sociedade, chamando o povo de volta à prática da generosidade e compaixão. No Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de generosidade, ensinando e demonstrando um estilo de vida caracterizado pela doação e serviço aos outros. Ele incentivou seus seguidores a darem livremente e a compartilharem suas posses com os necessitados, destacando que é mais abençoado dar do que receber. As parábolas de Jesus, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, ilustram a importância da generosidade e compaixão em nossas interações com os outros. Ele também elogiou a viúva pobre que deu tudo o que tinha, mostrando que a generosidade sacrificial é mais valiosa aos olhos de Deus do que a quantidade de dinheiro que doamos. Paulo também ensinou sobre generosidade em suas epístolas, exortando os crentes a contribuírem com alegria e generosidade para as necessidades dos outros. Ele enfatizou que Deus ama quem dá com alegria e que Ele suprirá todas as necessidades daqueles que são generosos. Além disso, a Bíblia destaca os benefícios espirituais da generosidade, como a alegria de dar, a bênção de Deus sobre os generosos e a construção de relacionamentos saudáveis e solidários na comunidade cristã. Em resumo, a Bíblia ensina que a generosidade é uma virtude essencial da vida cristã, que envolve dar livremente e sacrificialmente para atender às necessidades dos outros. É um reflexo do caráter de Deus, que é abundantemente generoso conosco, e uma maneira de demonstrarmos nosso amor por Ele e pelo próximo. A avareza, definida como um desejo excessivo de acumular riquezas ou bens materiais, é condenada pela Bíblia como uma atitude prejudicial e contrária aos princípios do reino de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos ensinamentos claros sobre os perigos da avareza e a importância de evitar essa mentalidade egoísta. No Antigo Testamento, a avareza é frequentemente associada à injustiça e à opressão dos pobres. Os profetas denunciavam os ricos que exploravam os necessitados para aumentar sua própria riqueza, destacando que essa prática era abominável aos olhos de Deus. A lei de Moisés continha várias disposições destinadas a proteger os pobres e desfavorecidos da ganância e da avareza dos outros. Por exemplo, havia leis sobre a remissão de dívidas e o cuidado com os órfãos, viúvas e estrangeiros, demonstrando a preocupação de Deus com os mais vulneráveis da sociedade. No Novo Testamento, Jesus advertiu explicitamente contra a avareza, ensinando que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. Ele contou a parábola do rico insensato para ilustrar os perigos de colocar a confiança nas riquezas e negligenciar as coisas espirituais. Além disso, Jesus ensinou que é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, destacando que a avareza é uma forma de idolatria que nos impede de dedicar nossas vidas ao serviço de Deus e ao amor ao próximo. Paulo também condenou a avareza em suas epístolas, advertindo que aqueles que desejam ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Ele exortou os crentes a contentarem-se com o que têm e a buscarem a piedade, a justiça, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Em resumo, a Bíblia ensina que a avareza é uma atitude pecaminosa que nos afasta de Deus e prejudica nossos relacionamentos com os outros. Em vez de buscar acumular riquezas terrenas, devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A Bíblia oferece uma sabedoria temporal sobre o planejamento financeiro, fornecendo princípios e orientações valiosas para administrar nossos recursos de forma sábia e responsável. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos ensinamentos que nos incentivam a ser prudentes e diligentes na gestão de nossas finanças. No Antigo Testamento,
vemos exemplos de planejamento financeiro em histórias como a de José no Egito, que foi encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura para garantir que houvesse provisão durante os anos de fome. Isso destaca a importância de se preparar para o futuro e de ser prudente em tempos de abundância. A lei de Moisés continha várias disposições relacionadas à administração financeira, como leis sobre dívidas, empréstimos, doações e o cuidado com os menos favorecidos. Essas leis refletiam a preocupação de Deus com a justiça econômica e a proteção dos vulneráveis na sociedade. No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre o planejamento financeiro, incentivando seus seguidores a contar os custos antes de se comprometerem com algo e a serem sábios em seus investimentos. Ele também falou sobre a importância de não se preocupar excessivamente com as necessidades materiais, mas confiar em Deus para prover. Além disso, a Bíblia oferece princípios sobre administração financeira, como evitar a avareza, viver dentro de nossos meios, ser fiel nos dízimos e ofertas e ser generoso com os necessitados. Paulo exortou os crentes a serem bons administradores do que Deus lhes confiou e a contribuírem para as necessidades dos outros de acordo com sua capacidade. A Bíblia também ensina sobre a importância de se preparar para o futuro, como na parábola dos talentos, onde servos foram elogiados por fazer bom uso dos recursos que lhes foram confiados. Isso nos lembra que devemos ser diligentes em investir nossos recursos e planejar para as necessidades futuras. Em resumo, a Bíblia nos ensina que o planejamento financeiro é uma parte essencial da vida cristã, que envolve ser sábio e prudente na administração de nossos recursos, confiando em Deus para nos guiar e suprir todas as nossas necessidades. Seguir os princípios bíblicos de planejamento financeiro nos ajuda a viver de maneira honrada, a evitar a armadilha da dívida e a contribuir para o bem-estar dos outros. A Bíblia oferece sabedoria e orientação sobre evitar a dívida, destacando os perigos e as consequências associadas a ela. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos princípios que nos incentivam a viver dentro de nossos meios e a evitar o fardo da dívida. No Antigo Testamento, vemos advertências contra a dívida e a importância de ser fiel na administração dos recursos. A lei de Moisés continha várias disposições relacionadas à dívida, como a proibição de cobrar juros aos irmãos israelitas e a instituição do ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas. Isso refletia a preocupação de Deus com a justiça econômica e o cuidado com os menos favorecidos na sociedade. No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre a importância de contar os custos antes de se comprometer com algo e de viver dentro de nossos meios. Ele advertiu contra a preocupação excessiva com as necessidades materiais e incentivou seus seguidores a confiar em Deus para suprir todas as suas necessidades. Além disso, Paulo exortou os crentes a serem bons administradores do que Deus lhes confiou e evitar a escravidão da dívida. Ele escreveu que devemos dever a ninguém, exceto o amor mútuo, destacando a importância de viver de maneira responsável e evitar comprometer nosso futuro financeiro por meio de dívidas desnecessárias. A Bíblia também adverte sobre os perigos da dívida, como a escravidão financeira e a ansiedade que pode resultar dela. Provérbios 22:7 declara que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta, destacando como a dívida pode nos tornar vulneráveis e dependentes dos outros. Em resumo, a Bíblia ensina que devemos evitar a dívida sempre que possível, vivendo de maneira prudente e responsável em relação aos nossos recursos financeiros. Isso nos ajuda a evitar o fardo da escravidão financeira, a viver com liberdade e a contribuir para o bem-estar dos outros. A justiça financeira é um tema central na Bíblia, que nos ensina a importância de agir com equidade e integridade em todas as nossas transações financeiras e relacionamento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos princípios e exemplos que nos orientam sobre como praticar a justiça financeira em nossas vidas. No Antigo Testamento, a justiça financeira é frequentemente associada à prática da lei de Deus e ao cuidado com os menos favorecidos na sociedade. A lei de Moisés continha várias disposições relacionadas à justiça econômica, como leis sobre o pagamento justo de salários, a restituição por danos causados e o cuidado com os pobres e estrangeiros. Os profetas frequentemente denunciavam a injustiça econômica e a opressão dos pobres pelos ricos, exortando o povo a agir com misericórdia e justiça. Isaías 1:17, por exemplo, declara: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. No Novo Testamento,
Jesus ensinou sobre a importância da justiça financeira, condenando a ganância, a avareza e a exploração dos outros. Ele incentivou seus seguidores a serem generosos e a praticarem a justiça em todas as suas relações financeiras, destacando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Além disso, Paulo escreveu sobre a justiça financeira em suas epístolas, exortando os crentes a serem honestos em suas transações e a contribuírem para as necessidades dos outros de acordo com sua capacidade. Ele também ensinou sobre a importância de trabalhar diligentemente para prover para si mesmo e para sua família. A Bíblia também ensina que Deus é um Deus de justiça que defende os oprimidos e abençoa aqueles que agem com integridade em suas finanças. Provérbios 11:1 declara: "O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer." Em resumo, a Bíblia nos ensina que a justiça financeira é uma parte essencial da vida cristã, que envolve agir com equidade, honestidade e generosidade em todas as nossas transações e relacionamentos financeiros. Seguir os princípios bíblicos de justiça financeira nos ajuda a viver de maneira íntegra diante de Deus e dos outros, contribuindo para o bem-estar de toda a sociedade. A Bíblia oferece uma riqueza de ensinamentos sobre o contentamento, destacando sua importância na vida espiritual e emocional. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos princípios e exemplos que nos orientam sobre como cultivar uma atitude de contentamento em todas as circunstâncias. No Antigo Testamento, vemos exemplos de contentamento em meio a situações difíceis. O salmista Davi escreveu em Salmo 23 sobre o Senhor ser nosso pastor e não nos faltar nada, demonstrando sua confiança na provisão de Deus e seu contentamento com sua liderança. Em Provérbios 15:16, é escrito: "Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação." No Novo Testamento, Paulo escreveu em Filipenses 4:11-12, "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez." Isso mostra que o contentamento não está ligado às nossas circunstâncias externas, mas é uma atitude interior que podemos aprender a cultivar. Jesus também ensinou sobre o contentamento, como em Mateus 6:25-34, onde ele exorta seus discípulos a não se preocuparem com o que comer, beber ou vestir, mas confiarem na provisão de Deus e buscarem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ele também contou a parábola do rico insensato em Lucas 12:13-21, alertando sobre a futilidade de buscar a segurança nas riquezas materiais. Além disso, a Bíblia ensina que o verdadeiro contentamento vem de uma relação íntima com Deus. Em 1 Timóteo 6:6, Paulo escreve: "De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento." Quando encontramos nossa satisfação em Deus e em seu amor por nós, podemos experimentar um contentamento que transcende as circunstâncias externas. Em resumo, a Bíblia ensina que o contentamento é uma atitude que podemos cultivar independentemente das nossas circunstâncias externas. Ao confiarmos na provisão de Deus, valorizarmos o que temos e encontrarmos nossa satisfação em um relacionamento com Ele, podemos experimentar um contentamento verdadeiro e duradouro em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia oferece uma profunda compreensão sobre fé e confiança, destacando a importância desses princípios na vida espiritual e na relação com Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos inúmeras passagens que nos orientam sobre como viver uma vida de fé e confiança em Deus. No Antigo Testamento, vemos exemplos marcantes de fé e confiança em figuras como Abraão, que creu em Deus e foi contado como justo, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Em Provérbios 3:5-6, é escrito: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." No Novo Testamento, Jesus frequentemente ensinou sobre a importância da fé e confiança em Deus. Ele disse em Mateus 17:20, "Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível." Ele também disse em João 14:1, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim." Além disso, a Bíblia nos ensina que a fé é essencial para a salvação. Em Efésios 2:8-9, é escrito: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie."
A confiança em Deus é o fundamento da nossa relação com Ele, e é através da fé que recebemos a salvação e todas as outras bênçãos espirituais. A Bíblia também nos ensina que a fé e a confiança em Deus nos capacitam a enfrentar as adversidades da vida com coragem e esperança. Em Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé, encontramos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram grandes desafios pela fé, confiando em Deus para guiá-los e sustentá-los. Em resumo, a Bíblia nos ensina que a fé e a confiança em Deus são fundamentais para uma vida cristã plena e significativa. Ao confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, buscarmos sua vontade e nos apegarmos às suas promessas, podemos experimentar uma vida de paz, alegria e esperança, independentemente das dificuldades que enfrentamos. A busca do reino de Deus é um tema central na Bíblia, refletindo a importância de priorizar as coisas espirituais sobre as temporais e colocar Deus no centro de nossas vidas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, encontramos ensinamentos e exemplos que nos orientam sobre como buscar o reino de Deus em nossas vidas. No Antigo Testamento, vemos a busca do reino de Deus representada na obediência à sua lei e na adoração a Ele como o único Deus verdadeiro. Em Deuteronômio 6:5, Moisés ensina ao povo de Israel: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso destaca a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre a busca do reino de Deus em seus ensinamentos e parábolas. Ele disse em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa priorizar a busca por uma relação íntima com Deus e viver de acordo com seus princípios. A busca do reino de Deus envolve submissão à vontade de Deus e viver em conformidade com seus mandamentos. Jesus ensinou sobre a importância de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, resumindo toda a lei e os profetas nesse princípio. Além disso, a busca do reino de Deus implica em colocar nossos tesouros no céu, em vez de acumular riquezas terrenas. Jesus advertiu contra a ganância e a preocupação excessiva com as coisas materiais, incentivando seus discípulos a confiarem na provisão de Deus e a viverem com generosidade e desapego. A busca do reino de Deus também nos leva a compartilhar o Evangelho e a fazer discípulos de todas as nações. Jesus deu a grande comissão aos seus seguidores, instruindo-os a irem e fazerem discípulos, batizando-os e ensinando-lhes a obedecer a tudo o que ele ordenou. Em resumo, a busca do reino de Deus é uma prioridade fundamental na vida cristã, que envolve colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, viver em conformidade com seus princípios e compartilhar o Evangelho com os outros. Ao priorizarmos a busca do reino de Deus, podemos experimentar uma vida de propósito, significado e bênção, tanto nesta vida quanto na eternidade. Agora, antes de nos despedirmos, quero convidar você para fazer parte desta comunidade de aprendizado e crescimento. Se você gostou das lições que compartilhamos hoje e deseja continuar explorando temas inspiradores como este, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, se você acredita que este vídeo pode ser útil para outras pessoas em sua vida, não hesite em compartilhá-lo com seus amigos, familiares e colegas. Vamos juntos espalhar conhecimento e inspiração para que mais pessoas possam ser abençoadas por essas lições valiosas. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco. Esperamos vê-lo novamente em breve. Até logo!